1,3 bilhão de toneladas de alimentos que são produzidos por ano no mundo se perde ou é desperdiçado, o que daria para alimentar 2 bilhões de pessoas. Além disso, o volume de água que é utilizado na produção e a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera causam grande impacto ambiental. 46% desse desperdício ocorre na fase de processamento, distribuição e consumo e está intimamente ligado com os hábitos dos vendedores e dos consumidores. Mas como mudar isso? Quais atitudes cada um de nós pode ter para combater o desperdício de alimentos, promovendo a segurança alimentar e a proteção ao meio ambiente? Descubra no programa de hoje, que começa agora. Os números são do relatório elaborado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que apontam que seria necessário um terreno do tamanho da área do México para gerar a quantidade de alimentos que as pessoas produzem, mas não comem a cada ano. Para a FAO é uma grande preocupação. Estamos falando de 1/3 dos alimentos do mundo inteiro que são desperdiçados. Foi um estudo feito pela FAO, um estudo muito rigoroso, muito bem feito, que mostrou que o desperdício é muito grande e, além das implicações éticas, além das implicações para a segurança alimentar, temos uma implicação direta para o meio ambiente, principalmente para as emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, segundo dados da Embrapa de 2013, 26,3 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo todos os anos no país, o que gera preocupação. Nesse contexto, é importante salientar a diferença entre perda e desperdício. É tudo aquilo que acontece mais na esfera do produtor. O desperdício é aquilo que acontece mais na esfera do consumidor, nas feiras, nos supermercados, nos lares. Isso é o desperdício. Não é importante a diferença, porque precisa de políticas diferenciadas. Cada vez que os alimentos se decompõem, transformam-se em gás metano, elemento 22 vezes mais prejudicial que a fumaça emitida pelos veículos. Geram principalmente metano, também óxido nitroso, que são os muito mais potentes ainda que o dióxido de carbono, mas também gera dióxido de carbono, não? O diagnóstico já fica claro: 8% das emissões totais de gases de efeito estufa vem das emissões do desperdício de alimentos. 8%. Equivalente a todas as emissões dos veículos que circulam nas rodovias do mundo inteiro. O representante da FAO fala sobre as medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Não é só uma questão de que estamos deixando muita comida que poderia ser aproveitada para outros, mas também estamos contaminando o meio ambiente. Mas o que cada um pode fazer em casa para evitar o desperdício? Para ajudar quem não sabe o que fazer, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo está na 4ª edição do livro digital Aproveitamento Integral dos Alimentos, Diga Não ao Desperdício e PANCs, termo utilizado para as plantas alimentícias não convencionais. Tem ora pronobis, vinagreira, araruta, taioba e tantas outras. O livro, gratuito para download, ensina a identificar e traz as propriedades e receitas utilizando essas hortaliças que não são conhecidas, mas que devem fazer parte do nosso cotidiano. A ideia é aproveitar partes como talos, cascas, sementes e folhas de alimentos. E para falar sobre este livro que trata do aproveitamento integral dos alimentos, nós vamos conversar com a nutricionista Etelma, que faz parte da equipe técnica que preparou esse trabalho. Nós estamos aqui no ITAL,
Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas, que também é da Secretaria de Agricultura. E aí, Thelma vai falar. E, Thelma, qual foi a preocupação inicial quando vocês pensaram nesse livro em mostrar para as pessoas que dá para utilizar tudo desses alimentos? Primeiramente, esse projeto já existe há bastante tempo, desde 92. A gente tem essa preocupação com o aproveitamento integral, então é como forma de incentivo mesmo as pessoas aproveitarem o alimento como um todo, não desprezar partes não convencionais, que normalmente as pessoas não têm conhecimento de como preparar, que acabam descartando talos, folhas, enfim. Então, o objetivo, cascas inclusive, então o objetivo é aproveitar o alimento como um todo e sabendo que essas partes são bastante nutritivas, às vezes até mais nutritivas do que uma parte convencional. Então, o objetivo é esse, fazer com que as pessoas tenham uma alimentação mais natural possível, trazendo essa importância do aproveitamento integral de alimentos. A nutricionista diz que a falta de informação faz com que as pessoas desprezem parte importante dos alimentos que podem fazer parte do cardápio do dia a dia. Elas não têm o conhecimento, elas acreditam que é uma questão cultural ou não? Sim, uma parte é em relação a esse desconhecimento. As pessoas não têm essa ideia de que é importante fazer esse aproveitamento. Outras têm um certo preconceito ainda, infelizmente, apesar de ser um projeto tão antigo e que vem sendo divulgado em outros projetos, inclusive, mesmo assim as pessoas têm uma certa resistência ainda nessa utilização. Na verdade, o aproveitamento integral, ele é importante justamente por essas questões que eu mencionei, de ser o aproveitamento de nutrientes, são nutrientes que fazem parte do alimento. Então, tanto vai ter no próprio alimento, que a pessoa normalmente já usa, quanto vai ter na sua casca, vai ter nos seus talos, né? Enfim, nas sementes, muitas vezes que as pessoas desprezam. Então, tirar um pouquinho, desmistificar um pouquinho isso é uma coisa bastante importante da área da nutrição, os professores de culinária, não ter essa ideia de que tem que jogar fora, por exemplo, um talo de salsinha, não é? Uma casca de abóbora, que a gente consegue fazer várias receitas, inclusive pães, utilizar sementes, as sementes também têm o seu teor de nutrientes, minerais, vitaminas, muitas fibras, inclusive. Então, a gente consegue ter uma alimentação mais saudável, aproveitando essas partes não convencionais, a gente está preparando uma nova preparação, ou seja, está tendo a oportunidade de fazer uma nova receita. E muitas vezes a gente vê nas feiras livres esse desperdício, não é? Quer dizer, as pessoas já têm essa cultura de vou tirar porque as pessoas não querem comprar as folhas, então eu vou tirar a folha do couve-flor, por exemplo. E não, então a gente tem que fazer a busca por esses alimentos para que eles tenham maior oferta também. Então você acredita que o consumidor, a partir do momento que ele começar a ir no varejão e na feira e pedir, olha, eu quero o talo da couve-flor, eu quero a abóbora com a casca, isso também vai mudando. Sem dúvida. Esse desperdício de alimentos, a gente tem um desperdício muito grande. O lixo brasileiro, ele tem 30% de alimentos bons para consumo. Antes da gente entrar na receita, pessoal, que esse livro, ele está disponível para download na internet. Exato. Né? O endereço aparece aí no seu vídeo. Você pode ou imprimir, ou então a gente indica até que não imprima, só salve aí no seu computador. E tem várias dicas para que você aproveite totalmente os alimentos que você consome aí na sua casa. Vamos à receita então. E Thelma, o que você vai ensinar pra gente? Aqui nós temos uma couve-flor gratinada com as folhas e os talos da couve-flor. Então é o aproveitamento do alimento inteiro, né? Certo. As folhas, elas são assim, verdinhas mesmo, bem são escuras. Bem verdinhas, não é a couve comum. Não é a couve. É a própria folha que envolve a couve-flor. Sim. E aí você usou quanto? Por exemplo, eu compro lá a couve-flor no mercado. Tudo que vier de talo e de folha, eu junto até lá. Um pouquinho mais, se você quiser pedir pro feirante, ele tem, às vezes tem essa disponibilidade, ele oferece para você, não vai cobrar nada mais do que isso, né, do que o preço da couve-flor. E ele oferece para você essa oportunidade de você fazer esse preparo. Vamos à receita. Você vai precisar de uma couve-flor com as folhas, um fio de óleo ou azeite, um dente de alho, uma xícara de chá de cebola picadinha, uma xícara de queijo parmesão ralado, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de água, uma colher de sopa de farinha de trigo e sal a gosto. Nós vamos agora
fazer um refogado primeiramente. Na verdade, o molho branco utilizando essa folha. Sim. Então, nós vamos colocar na panela o óleo. Depois o alho. Agora nós vamos colocar a cebola. Então é meia cebola pequena. Mexa até dourar a cebola. Depois de dourar o alho e a cebola, nós vamos colocar então a folha de couve-flor bem picada. A folha da couve-flor picada. Agora nós temperamos com sal. Depois nós colocamos o leite, uma xícara de chá de leite desnatado. Antes disso, eu vou diluir um pouquinho do leite nas 2 colheres de sopa de farinha. Para não empelotar depois. Isso, né? Exatamente, para não empelotar. Então eu vou misturar. Dissolve bem essa farinha no leite. Você está usando a farinha de trigo, mas às vezes as pessoas só têm em casa o amido de milho. Pode substituir ou não é indicado? Não, em um molho branco não. Para se fazer um molho branco, ele tem que destrinizar o amido para depois então colocar, para encorpar mesmo a preparação. O amido de milho ele é mais usado para mingaus, não para esse tipo de preparação. Para molho branco não. E a gente vai colocar junto a esse refogado. Coloca o que você diluiu e o outro tanto leite, também. Exato, ok. E por último nós colocamos o queijo parmesão, a metade da quantidade do queijo parmesão junto a esse refogado. Molho pronto, agora então a Etelma vai ensinar como montar o prato. Etelma, e agora o que a gente faz? Então nós vamos pegar esse molho, vamos fazer pra cá. Eu vou dispor as couve-flor já cozidas. A gente cozinha no vapor para preservar mais os nutrientes. Sim, qual é a diferença, por exemplo, de uma pessoa cozinhar no vapor e cozinhar dentro da água? Justamente a gente tem a preservação maior de nutrientes, você não tem perda por dissolução, que é aquela perda do nutriente para a água de cozimento, e consequentemente você preserva mais o teor nutritivo dele. Então, couve-flor, por exemplo, que é rica em vitamina C, você não tem essa perda tão grande da vitamina C nessa água de cozimento. Cozinhar uns quantos minutos? Uns 5 minutinhos, às vezes até menos. Ela ficar al dente, na verdade. Fica al dente. O ideal é que ela fique al dente, até porque essa preparação, ela ainda vai ao forno. Então nós vamos colocar esse molho feito por cima. Com essa ideia mesmo de aproveitar toda essa folha da couve-flor. Por último, uma colher de sopa de parmesão que nós deixamos reservada. Agora, nós vamos levar ao forno, uma temperatura de 200 graus. Sim. E como em televisão é tudo rapidinho, a Etelma já trouxe o prato pronto com a couve-flor gratinada e fica com esse aspecto dourado. Isso, fica bem dourado, crocante e bem saboroso. Agora é só provar. Exato. Então, gente, faz aí na sua casa, depois conta pra nós se deu tudo certo e comece aí a fazer o aproveitamento integral dos alimentos. Até a próxima. Agora é só baixar o livro da internet e fazer as receitas aí na sua casa. No próximo bloco, conheça a iniciativa de um shopping de Campinas que reaproveita as sobras de alimentos consumidos nos restaurantes e na praça de alimentação para a compostagem.
de alimentos jogados no lixo que iriam para aterros sanitários. O desperdício está relacionado também ao hábito dos consumidores. Mas aqui, o que não é consumido tem uma destinação correta e vira adubo. O objetivo principal é evitar o envio de resíduos ao aterro sanitário da cidade, protegendo assim o meio ambiente. A gente já tem um trabalho muito intenso com reciclagem, com tratamento de água, enfim, isso é só mais um dos projetos que envolvem toda a preocupação que a Iguatemi tem com o meio ambiente. Evitar o desperdício, né, do material orgânico, do lixo e o envio desse material orgânico para os aterros sanitários, que a gente sabe que estão já no limite de sua capacidade, né? Enfim, é proteger o meio ambiente de fato e transformar isso num produto final muito bom para o meio ambiente que volta como fertilizante. O projeto começou em setembro e são 250 quilos de sobras de alimentos por dia. E a previsão é chegar em um prazo de 8 meses a 1 tonelada de comida por dia. A gente tem trabalhado com 250 quilos de alimento por dia. Então a gente pega o resto de alimento da praça de alimentação, dos restaurantes, a sobra dos preparos dos restaurantes e traz para essa estufa 30 toneladas mês e a gente está falando aí de quase 400 toneladas no ano de alimento sendo trabalhado na compostagem, gerando o produto final que é o fertilizante, o adubo aí, que vai ser utilizado no nosso próprio paisagismo, quer dizer, o ciclo fica aqui dentro de casa e gerando uma economia também muito importante de envio desse material para os aterros sanitários. Aqui é usado um acelerador biológico para a compostagem. O material biológico, né, que atua na decomposição dos alimentos, então é esse parceiro que fornece essa matéria biológica, esse decompositor. E o nosso pessoal foi treinado também por esse parceiro para saber como colocar o material aqui, né, misturar junto com esse resto de madeira também que a gente tritura, folhagem, também proveniente do nosso paisagismo. Então é o nosso pessoal que pega esse alimento, que abre, né, essa leira e coloca o alimento. Este restaurante, que fica no shopping, aderiu ao projeto e envia as sobras do que foi utilizado. Aqui, os funcionários passaram por treinamento para manipulação dos alimentos com descarte correto dos resíduos orgânicos. E isso é uma rotina. Nós precisamos apenas ter cuidado com a separação dos alimentos no momento de desprezá-los, jogá-los fora. E com isso a gente consegue destinar o lixo orgânico para o shopping para fazer a compostagem. É preciso uma atenção para que os alimentos sejam efetivamente destinados e separados da maneira correta e não tudo colocado no mesmo lixo como se fosse independente da compostagem. Apesar de estar no início, o projeto traz boas expectativas de ganhos ambientais. Para a gente demanda um trabalho muito pouco para o benefício que é para a sociedade. O cliente aqui sabe que ele está usando uma água no banheiro, que é uma água de reuso, uma água tratada. Ele sabe que todas as caixas de papelão dos lojistas, das mercadorias estão sendo recicladas e agora sabe que o alimento que ele come, o resto do alimento que ele deixou no prato ali na praça de alimentação, o resto de alimento dos restaurantes está sendo reaproveitado. A seguir, conheça a iniciativa dos permissionários da Ceasa Campinas, que destina mais de 300 toneladas de alimentos para entidades e famílias carentes da cidade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, estabelecidos pelas Nações Unidas e ratificados pelos países membros da ONU, definiram como meta reduzir pela metade o número de desperdício no mundo até 2030. A FAO aponta ainda que na América Latina, 36 milhões de pessoas poderiam suprir as necessidades calóricas com os alimentos perdidos ou desperdiçados e já fala em algumas soluções. Mas sabemos que não é uma solução simples, né? O problema está aí, mas precisa de investimentos de outros portos, de uma melhor logística. Além das soluções, vamos dizer, caras e complicadas, temos soluções muito simples, como é a mudança em nossas atitudes para justamente reduzir
esse grande desperdício e essas grandes emissões que saem dos alimentos que são desperdiciados. A Ceasa Campinas, uma das principais centrais de abastecimento do país, conta com mais de 900 boxes. Aqui, essa correria onde o atacadista comercializa os alimentos que são distribuídos para o varejo é rotina. Mas às vezes, nem tudo o que está disponível é vendido, ou mesmo poderia se deteriorar até chegar ao consumidor final. E é aí que entra o ISA, o Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação, formada pelos permissionários. A organização não governamental faz um trabalho que evita mensalmente que mais de 300 toneladas de alimentos sejam jogadas no lixo. A gente veio acompanhar essa rotina do ISA e a Carol vai explicar pra gente como é o trabalho. Carol, o pessoal tá aqui separando o material, é assim que começa? É assim que começa. A gente pode dar uma olhadinha, esse aqui é um caminhão doado por um permissionário. A gente recebeu ele fechado, né? Infelizmente não tem valor comercial, mas ele está em perfeito estado para consumo humano e ele mandou inteiro para a gente, então agora a gente vai selecionar, mandar para as entidades e atender todos os bairros. E a rotina é assim, às vezes chega uma carreta inteira, às vezes chega o que sobrou do que tinha de valor de mercado? A gente costuma passar de box em box todos os dias. Todos os permissionários doam pra gente tudo que não tem valor comercial para eles. Às vezes chega uma carreta fechada, às vezes não, mas a gente sempre tem mercadoria para atender tanto as entidades quanto todos os bairros. Aqui, os aspectos sociais estão aliados às questões ambientais. E atrás da gente você pode observar que tem caixas com vários tipos de alimento. E Carol, a perda é zero? A perda hoje do ISA é zero. Né? A gente se orgulha muito de poder dizer hoje que todo o alimento que chega no ISA tem um destino ambiental correto. E vocês têm essa consciência que além desse aspecto social, tem também o ganho ambiental? A gente tem esse conhecimento, né? Mas a gente sempre olha muito mais para o social do que para o ambiental. Mesmo sabendo que hoje alguns aterros sanitários já não comportam mais, né, tanta demanda de lixo e que a gente consegue tirar 300 toneladas mensais desses aterros. Então a gente tenta agora tá linkando junto à compostagem os dois, o social e o ambiental. Os alimentos são recolhidos diariamente. Eles chegam dos boxes e são separados por estado de conservação. Nós temos o atendimento de pessoas em vulnerabilidade social e alimentar. Nós atendemos entidades assistenciais que também trabalham com pessoas em vulnerabilidade social. Nós atendemos pequenos pecuários da região, gerando assim uma renda para esses pecuários. Nós trabalhamos também com pessoas com doenças degenerativas, com encaminhamento sempre do médico, da assistente social e da nutricionista de referência deles, o que pode ser doado e o que eles devem comer segundo o tratamento de cada um deles. Sim. E hoje nós temos uma parceria junto à Ceasa Campinas para compostagem do alimento que os animais não consomem, que seria o citro, cebola, alho. O projeto deve ser ampliado com a capacidade de compostagem, que hoje usa cerca de 120 toneladas de alimentos. Nós conseguimos integrar toda a cadeia produtiva, devolvendo para a terra o mesmo produto que ela nos ofereceu. Do ponto de vista ambiental, nós poderíamos dizer que seria quase que podemos chamar de uma ignorância hoje nós enterrarmos ouro. É um produto riquíssimo e que poderia estar enriquecendo o próprio solo que o ajudou a produzir. Essa é a nossa intenção dentro do campo da responsabilidade ambiental e social da empresa também. Semanalmente, ONGs e pessoas com necessidades nutricionais diferenciadas vão até o ISA para buscar os alimentos. Em um dos mais de 200 pontos de Campinas, uma fila enorme de quem, uma vez por semana, espera desde manhã a chegada do caminhão do ISA. Munidos de carrinhos e sacolas, eles trazem a esperança de uma alimentação melhor com a doação dos permissionários da Ceasa. Aqui, a solidariedade também é mútua
e alguns moradores do bairro ajudam a descarregar a mercadoria e outros distribuem os produtos que vêm nessas caixas que são conferidas pelo Adriano, que mora na região e desde 2010 é voluntário do projeto. Cada alimento que vem aqui para eles é essencial, então eles vêm cedo mesmo. Os ajudantes são os primeiros a encher as sacolas. E só então é que cada um da fila é servido. A satisfação está estampada no rosto de quem esperou muitas horas. Toda semana você vem buscar os alimentos? Toda semana. Ajuda muito em casa? Ajuda bastante. Com certeza. Tipo assim, a gente economiza muito, né? Então, para mim é bom, é essencial. Desde que hora você está na fila? Desde manhã. Desde manhã. Isso. E toda sexta é assim? Toda sexta. Bastante gente, todo mundo pegando. Independente do que for o alimento, vocês já ficam aqui? Todo mundo pega. Quantas pessoas a senhora tem em casa que vão ser alimentadas com isso? 4. 4 pessoas. E fala pra mim, esses alimentos, essa doação ajuda bastante em casa? Ajuda. Falaram que aqui o pessoal é muito bacana, que eu podia vir buscar as verduras, fruta, legumes, etc e tal. E eu vim aqui e fiquei muito contente, porque eu fui bem servida. Olha que coisa espetacular, dá uma olhada. Olha essa cebola. Quero que o povo veja. Olha essa cebola, o tamanho da cebola. Certo. Espetáculo. E então eu estou muito contente com tudo isso. E tem gente que aproveita e fica na fila do repeteco. Sempre que tem oportunidade, você pega mais alimento? Eu pego sim. A gente até divide. Muitas coisas aqui pegam assim, aí dá para a vizinha, né? Algum parente que não pode vir, a gente tem que estar ajudando, pegando. Toda semana? Toda semana. Algumas pessoas sim. A gente vê assim que vem, fica até mais vezes na fila, pegam 3, 4 vezes assim na fila e falam que falta um pouco. Às vezes quando vem pouco também eles reclamam assim um pouco, não deu para fazer o repeteco, mas algumas pessoas aqui, famílias mesmo assim, precisam sim. E o alimento que em outros tempos, mesmo em boas condições de consumo, iria para o lixo, hoje mata a fome de centenas de famílias como estas. O pessoal aqui, como você pode ver, é muito carente e são solidários. Chega aí, a gente não tem muito trabalho com isso aqui, porque é um benefício que a gente, graças a Deus e graças ao ISA, né, que traz esses alimentos para nós. Você vê aí que o pessoal sai todo feliz daqui, contente. Então, não tem dificuldade aqui para ajudar, basta falar que o pessoal está pronto para ajudar aqui. Teve algum dia que o ISA não veio e o pessoal ficou meio triste? Realmente. Estava todo mundo aqui na expectativa, que toda sexta-feira já fica todo mundo na expectativa, semana inteira, esperando o alimento. Aí estiveram lá, tentaram no possível, a gente entende, o pessoal entende, sai chateado porque no dia não teve aquilo que durante a semana inteira vai matar a fome de muita gente, viu?